Olá, meus queridos irmãos e amigos que acompanham o canal Espada de Dois Gumes. Olá também para você que porventura está pela primeira vez vendo um vídeo nosso. Seja muito bem-vindo. Eu desejo que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe a tua família e que a sua graça e a sua misericórdia sempre esteja guiando a vida de vocês. Nós temos falado ultimamente sobre a peregrinação de Israel no deserto. Temos aprendido muitas coisas com o êxodo de Israel, não é verdade? No último vídeo, nós falamos sobre o dia que Deus convidou Moisés a subir o monte para de lá receber as instruções que Deus tinha para o lugar de culto no deserto. Nesse episódio, Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites. E no capítulo 32 de Êxodo, que é onde nós iremos meditar hoje, a Bíblia nos diz que o povo estava impaciente com a demora de Moisés. Olha só o que diz o versículo 1. Ao ver o povo que Moisés estava tardando em descer do monte, se aproximaram de Arão, dizendo: Levanta-te e faz para nós deuses que vão diante de nós, porque Moisés, este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Estamos vendo Israel mais uma vez manifestando a sua falta de fé e de confiança no projeto que Deus tinha para a vida deles. Nesse versículo, nós já começamos a perceber duas coisas interessantes. A primeira é que o povo começa dizendo para Arão se levantar. Quem era Arão? Arão era o irmão de Moisés, que na sua ausência era o líder daquele povo. No entanto, o povo chega para Arão e diz: Levanta-te e faz para nós deuses. Isso nos faz refletir de que Arão estava numa posição muito passiva. Se alguém precisa se levantar, é porque está, no mínimo, sentado. Está numa posição de repouso. Não está fazendo o que deveria fazer. Uma outra coisa interessante nesse versículo que lemos é que o povo atribui a Moisés o grande milagre da retirada deles do Egito. Eles dizem: Moisés, este homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que aconteceu com ele. Então, a incredulidade de Israel, a dureza de coração daquele povo era imensa. Moisés, ele era apenas um homem, sujeito às mesmas paixões que nós. Ele era um homem temente a Deus, era sim. Ele era um homem que tinha intimidade com Deus, que falava com Deus face a face. Tudo isso é verdade, mas ele era somente um homem. E como homem, ele não poderia tirar o povo do Egito na sua própria força. Moisés, ele foi um instrumento de Deus para tirar o povo do Egito, mas quem tirou o povo do Egito foi Deus. Nós vemos aqui então mais uma murmuração, né? O povo peca aqui por três coisas distintas. Primeiro, por não esperar em Deus. 40 dias foi muito tempo para o povo. Eles achavam que Moisés não ia mais voltar. E como a confiança dele não estava em Deus, estava em Moisés, como Moisés não ia mais voltar, segundo as suas perspectivas, tudo estava acabado. Acabou promessa, acabou terra prometida e eles precisavam arrumar uma outra coisa em quem colocar sua confiança. Então o povo peca por não esperar. O povo peca por atribuir a um homem algo que somente Deus poderia fazer por eles. A libertação da escravidão que eles viviam no Egito. Nós já comentamos aqui em vários vídeos que Deus tirou o povo com mão forte, de uma maneira miraculosa, e vinha cuidando do povo de uma maneira milagrosa todo esse tempo. Então o povo atribui a Moisés a saída deles no Egito. E o povo pecou, em terceiro lugar,
porque eles pediram para que Arão fizessem para eles deuses. Onde estava a fé de Israel? Eles não criam em Deus. Ainda que Moisés tivesse morrido e desaparecido, a esperança do povo tinha que estar posta unicamente no Senhor. A Bíblia diz, que o justo viverá da fé. E se ele recuar, o Senhor não tem prazer nele. Mas não era o caso de Israel. Israel não vivia da fé. Israel vivia das benesses de Deus. Quando Deus operava maravilhas, o povo se alegrava e adorava e dizia que Deus era o único que deveria ser servido. No entanto, se Deus por um tempo deixasse de operar, se Deus por um tempo se mantivesse em silêncio, o povo logo murmurava, o povo logo reclamava. E a Bíblia nos diz, queridos, que Arão, ao invés de ser firme como líder, ele se deixou levar pela falácia do povo e ele construiu um Deus de ouro, um bezerro de ouro, para que o povo ali adorasse e que lhe servisse de guia, que lhe servisse de Deus. Nos diz a palavra aqui no capítulo 32 que após fazer o bezerro e o povo começaram a se alegrar e a dizer: estes são os teus deuses que te tiraram do Egito. Vejam só como Israel era obstinado. Primeiro, era Moisés que tinha tirado do Egito. Agora, o bezerro de ouro que tinha acabado de ser construído é que tinha tirado o povo do Egito. Eles davam a glória a todos, menos ao que merecia. Eles não davam a glória ao Deus que os havia libertado, que os havia protegido e até então os havia guiado. Isso é uma coisa muito séria. Israel estava quebrantando o primeiro dos 10 mandamentos que Deus pronunciou ali na aparição, no capítulo 20, quando o Monte Sinai fumegou e o povo ali ouviu a voz de Deus, o povo viu ali a glória de Deus, de maneira que eles disseram para Moisés: fala tu conosco, que não fale Deus. O povo havia esquecido de tudo que tinha contemplado os seus olhos e agora estava atribuindo a um Deus feito por mãos de homens a sua libertação do Egito. Quando Deus vê isto, lá do monte, Deus fala com Moisés e diz: desce depressa, Moisés, porque o teu povo, a quem tu tirastes do Egito, logo se corrompeu. Deus tinha ouvido a forma como o povo tinha falado. Na hora que o povo disse para Arão: Moisés que nos tirou, Deus ouviu e Deus se ressentiu com essa atitude de Israel. É tanto que Deus fala de maneira irônica: desce, porque o teu povo que tu tirastes do Egito. Moisés, como era um homem sábio, um homem de Deus, quando Deus ordena que ele desça, e Deus, muito irado, diz que vai destruir o povo porque o povo é muito obstinado, Moisés intercede pelo povo e ele diz: Senhor, não é o meu povo, não fui eu que tirei aquele povo do Egito, ele é o teu povo, foi tu que o tirastes do Egito. Então Moisés reconhece, dá a Deus a devida glória, o devido louvor, a devida honra. Aquilo que Israel não sabe dar, Moisés dá a Deus a glória. E ali ele intercede pelo povo. E ao descer do monte, quem está ali o esperando é Josué, o seu fiel servidor. A gente começa a ver, queridos, um contraste muito grande entre Josué e o povo. Moisés esteve no monte 40 dias e durante esses 40 dias Josué não voltou a se reunir com a sua congregação. Ele ficou em algum lugar um pouquinho mais abaixo do local onde Moisés estava, aguardando, ansioso por aquilo que Deus tinha revelado para Moisés e com certeza traria de benefício para o povo. Josué é um exemplo de alguém que sabe esperar em Deus. Enquanto o povo se alegrava e adorava ídolos lá embaixo, enquanto o povo pediu para se fazerem ídolos por causa da muita demora, Moisés
estava no monte recebendo a instrução de Deus e Josué o aguardava pacientemente. Quando Moisés chega no meio da congregação, a sua ira é tão grande por causa do zelo que ele tinha com o Senhor, que as tábuas de pedra que ele traz nas suas mãos com os mandamentos, com os preceitos do Senhor, ele as quebra. E a Bíblia diz que ele imediatamente destrói o bezerro, porque aquilo que não serve para a nossa edificação, ele não pode ser guardado. Muitas vezes, quando nós aceitamos a Cristo, a gente coloca no nosso coração muitas coisas, a gente deixa de tirar da nossa vida, tanto física, material, como espiritual, muitas coisas, porque a gente tem determinado apreço, porque aquilo de repente é valioso demais. Vejam que o bezerro foi feito de ouro, mas como ele era um ídolo, Moisés não mensurou o seu valor monetário. A Bíblia diz que ele o queimou completamente e que o reduziu a cinzas, e as suas cinzas foi misturada em água e o povo rebelde teve que beber. Naquele momento, Moisés, ele faz um chamamento, ele diz: quem é do Senhor, venha para o lado de cá. E a Bíblia diz que os filhos de Levi unicamente se posicionaram ao lado de Moisés. E Moisés ordenou que aqueles que temessem ao Senhor fizessem uma guerra santa, se voltassem contra os idólatras. E assim aconteceu. Os filhos de Levi saíram para pelejar a causa do Senhor. Irmãos, foi algo muito tremendo que aconteceu naquele dia. O povo se revoltou contra Deus. O povo demonstrou mais uma vez a sua falta de fé, a sua falta de confiança no Deus que os tinha tirado da terra do Egito. O povo quebrantou o principal de todos os mandamentos: não farás outros deuses diante de mim, não servirás a eles e a ele não te prostrarás. O povo tudo isso fez, porque não confiava no Senhor. O pecado foi muito grande. O estrago que os filhos de Levi fizeram foi mais de 3.000 homens mortos por causa do pecado. E a Bíblia diz aqui no versículo 35, quando Moisés no dia seguinte sai para interceder mais uma vez pelo povo, Deus começa a falar a partir do 33 e diz o seguinte: respondeu o Senhor a Moisés: ao que peque contra mim, eu o apagarei do meu livro. Vai, pois, agora e leve este povo aonde eu tenho dito: o meu anjo irá diante de ti. Mas no dia do castigo, eu os castigarei por causa do pecado. E o Senhor feriu o povo por causa do bezerro que fez Arão. A Bíblia diz, meus irmãos, que Deus é um Deus de eterna misericórdia, mas que ele jamais terá o culpado por inocente. E naquele dia, além dos 3.000 que morreram pelos levitas, Deus ainda feriu o povo. Pela primeira vez, nós vemos Deus agindo de uma forma punitiva em resposta ao pecado de Israel. Eu comentei com vocês nos vídeos anteriores que Deus estava respondendo com milagre às murmurações até então. Mas, a partir do bezerro de ouro, Deus começa a punir o povo pelo pecado. Porque pelo tempo que o povo vinha caminhando com Deus, já era tempo suficiente do povo entender que o Deus a quem eles serviam era Deus zeloso, que guarda a sua palavra e cumpre tudo aquilo que ele diz àqueles que neles confiam. Deus se decepcionou de uma forma tão grande que Deus disse para Moisés que a sua presença não vai mais com o povo, que ao invés da sua presença, Deus vai mandar um anjo, porque Deus disse que se fosse no meio do povo, iria fulminar aquele povo, porque é um povo obstinado. E a Bíblia diz que Moisés por várias vezes intercede e diz para o Senhor: se a tua presença não for conosco,
não nos faça subir daqui, porque é a tua presença, Senhor, que nos distingue das demais nações. Louvado seja o nome santo do Senhor. Não existe nada melhor do que ter a presença de Deus na nossa vida. Não sei se você tem algum ídolo, mas se existe algum ídolo na sua vida que está tomando o lugar de Deus, o espaço de Deus, este é o momento de você fazer como fez Moisés. Não esconda debaixo da cama, não coloca dentro do armário, não esconde até mesmo dentro do teu coração, dizendo que ninguém poderá saber, porque o Deus que sonda e esquadrinha o coração, ele sabe todas as coisas. Queima este ídolo, destrói todos os ídolos da tua vida, se afasta de todas as coisas que impedem que a presença de Deus esteja contigo. Faça como Moisés, não aceite tão somente a presença de um anjo, mas rogue pela presença do Senhor, pois a presença do Senhor é ela que traz alegria, gozo, tranquilidade para os nossos corações. Eu gostaria de encerrar este vídeo fazendo menção ao que disse o profeta Elias quando estava diante dos profetas de Baal. No livro de Reis, Elias tinha sido perseguido por causa da sua fidelidade a Deus, passado por muitas tribulações, por fome, por sede, mas Deus sempre o sustentou. E quando chega no determinado momento que ele está cara a cara com os profetas de Baal, ele diz o seguinte, capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, versículo 20. Disse o profeta Elias, versículo 21. Então Elias, aproximando-se de todo o povo, disse: Até quando cocheareis vós entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o, e se Baal é Deus, segui então a Baal. É chegada a hora de você escolher a quem servir, se ao Senhor ou se aos ídolos da tua vida. Os ídolos de Israel eram ídolos de ouro, de prata, de madeira, assim como muitas pessoas adoram. Mas nós, neste presente século, temos ídolos diferentes. Temos ídolos que podem se esconder no nosso coração e na nossa mente. Temos ídolos muitas vezes que não são palpáveis nem visíveis, mas de qualquer forma estão tomando o lugar que deveria ser exclusivo do Senhor. A Bíblia diz que Deus, ele é um Deus zeloso e ele tem ciúme de nós. Portanto, chegou o momento de lançar fora todos os deuses estranhos, todos os ídolos, todo o embaraço que nos impede de sermos guiados tão somente pela presença do Senhor. Eu desejo que a bênção de Deus te alcance neste dia e que o Espírito Santo, através desta palavra, fale ao teu coração e identifique dentro de ti qual é o ídolo do qual você precisa se libertar. Um abraço e fique na paz do Senhor.